Baal é um teónimo, um título honorífico que significa Senhor nos idiomas semíticos do Noroeste falados no Levante durante a Idade Antiga. A raiz da palavra significa ele governa ou ele possui, de onde vem o significado literal de senhor ou lorde, e também de marido. Baal, com o artigo definido, ó. Baal, era o nome do principal deus masculino dos fenícios e cartagineses, além de uma deidade maior entre outros povos da Palestina, e aparece na Bíblia no plural, como Baalim. Pelo seu uso comum, Baal é referência a vários deuses do Levante como, por exemplo, Moloque. Os eruditos anteriormente associaram o teónimo com cultos ao sol e com uma variedade de divindades patronais não relacionadas, mas inscrições mostraram que o nome Baal estava particularmente associado com o deus da tempestade e da fertilidade Haddad e suas manifestações locais. As estátuas erguidas a Baal eram chamadas de Baalim. Seus templos e altares eram construídos no alto dos morros sob árvores, ou no teto das casas. Havia uma grande quantidade de sacerdotes, que queimavam incenso, sacrificavam crianças, dançavam em torno do altar, e, caso suas preces não fossem atendidas, cortavam-se até o sangue jorrar, de forma a conseguir a compaixão de Baal. Possivelmente, na origem Baal era o verdadeiro Senhor do Universo, degenerado depois para a adoração de um ser poderoso que existia no mundo material. Segundo Sanconiaton, os fenícios adoravam o Sol como o único senhor dos seus, e que este Baal-samen era idêntico a Zeus. Na Septuaginta, Baal é transcrito como Heracles. Segundo alguns mitologistas, Baal era o planeta Saturno ou Júpiter. Fenícios e cartagineses. O nome do deus parece constar de uma inscrição encontrada em Malta, como Malcarete Baal Tuor, ou rei da cidade, senhor de Tiro. O nome Malcarete é uma contração de rei da cidade, sugerindo que Baal e Moloque eram o mesmo ídolo. Assim como entre os germânicos e gregos, os fenícios e cartagineses compuseram vários nomes usando o equivalente de Deus, Et-Baal, com ele Baal, Jerubbaal, Baal vai sustentá-lo, Aníbal, graça de Baal, Asdrubal, ajuda de Baal. Israelitas. Os israelitas o adoravam como Baal Peor, até o tempo de Samuel, e foi o deus oficial das 10 tribos na época de Acabe. Ele foi adorado também em Judá, e seu culto só terminou, conforme a Bíblia, com os rigores do cativeiro na Babilônia. Havia vários sacerdotes de Baal, de várias classes. Seu culto é descrito na Bíblia. No primeiro livro dos Reis. Várias cidades de Israel têm o nome de Baal em sua formação: Baal-Gad, Baal-Amon, Baal-Tamar, etc. Cananeus. O deus Sol, com o título genérico de Baal, era o principal deus dos cananeus. Cada local tinha o seu Baal, e todos eles eram chamados de Baalim, ou senhores. Cada Baal tinha sua esposa. O ciclo de Baal é um conjunto de textos a respeito de Baal canaanita, datado de cerca de 1500 a 1370 a.C. e encontrado em placas de argila nos anos 1920, em Ugarit. Moabitas. Em Moab, no Monte Peor, Baal era adorado como Baal Peor, identificado como Príapo. Egípcios. Segundo H. Sayce, Amenófis IV havia sido influenciado pelas religiões semitas, por sua ligação com Mitanni, e o deus que ele tentou forçar sobre seus súditos, o disco solar alado, era Baal. Cristãos. Segundo os escritores judeus medievais, cultuar Baal era a expressão usada para designar os rituais da religião cristã. Segundo o rabino José ben Josué ben Meir, Clovis havia renegado seu Deus e passado a adorar Baal, e construiu um lugar alto para adorá-lo em Paris como Baal Dionísio, ou seja, a Basílica de Saint-Denis. O
Rabino José também cita Vicente, da seita do Baal Domini, ou seja, um frei dominicano, que foi um satanás para os judeus da Espanha, por volta de 1430. Relato bíblico. Em Canaã, os hebreus lutaram em várias épocas contra a adoração do deus Baal. No livro dos Juízes, da Bíblia hebraica, o hebreu Gideão destrói os altares de Baal e a árvore sagrada pertencente aos midianitas. Mais tarde, o profeta Elias, no século IX a.C., condenou o rei Acabe por adorar Baal.